participando desse quarto dia da nossa sabatina no Movimento Política Jovem, o candidato Daniel Cristiano, juntamente com o vice Raí Anício, do partido PCB, para dar compondo a mesa para a gente começar. Bom, vamos começar da seguinte forma. Bom, nosso movimento ele trabalha essa proximidade com a proposta dos candidatos. E para começar, nós queremos até dizer que nossa sabatina não tem essa formalidade do debate, essa coisa muito cronometrada, mas nós queremos conhecer os candidatos. E de início, eu queria pedir ao Daniel, eu queria pedir ao Raí para que os dois se apresentassem. Quem é o Daniel, que hoje está aqui se colocando como candidato a prefeito da cidade de Patinga? Quem é a pessoa do Daniel? Da onde veio, quais são suas origens? Quem é esse que, se eleito for, dia 1º de janeiro, quem é essa pessoa que vai estar assumindo a prefeitura de Patinga, caso seja eleito pela população? Uma boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos presentes. Boa noite à proposta aí da Política Jovem. Iniciativa interessante, iniciativa inovadora aqui na nossa cidade, porque historicamente a juventude de Patinga precisa ser resgatada, a juventude precisa tomar um choque para que realmente ela participe do processo democrático, apesar de não acreditar no processo democrático aqui na nossa cidade, no nosso país, mas a juventude precisa participar dos momentos que se dizem democráticos para ajudar a fortalecer a dita democracia que vivemos. Parabéns pela iniciativa e tomara que incentive mais jovens, mais adultos, mais idosos, mais crianças a participar desse movimento que se diz respeito a todos os cidadãos de Patinga. Bom, meu nome é Daniel Cristiano, tenho 37 anos, casado, formado em administração de empresas, pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas na área de gerência de projetos, no CDP da Uzi Minas. Sou filho dessa cidade, nascido no bairro Iguaçu, atualmente sou morador do bairro Ideal. Trabalho hoje numa rede de restaurantes, pizzarias que tem o seu ponto central no Iguaçu, tem uma unidade no Caravelas, outra no Canaã, outra no Betânia. Iniciei a minha vida aqui na cidade de Patinga, muito envolvido nas questões sociais, desportivas e culturais. Fui corredor de bicicross aqui na década de 80, tem muito tempo já, tá, gente? Na década de 80, aqui em Patinga, comecei a correr bicicross. Corri com a bicicleta emprestada, aliás, era uma bicicletinha emprestada que eu consegui. Consegui ser campeão mineiro de bicicross no ano de 87. Ganhei uma etapa do circuito paulista lá na pista do Ibirapuera, em São Paulo. Ganhei também uma etapa no Rio de Janeiro, na cidade de Resende, também no esporte bicicross. Logo depois do bicicross, comecei a fazer voleibol na rua, no bairro Iguaçu, onde eu residia. A gente amarrava uma corda em duas grades, de um lado do outro na calçada, e a gente comprou uma bola lá de vaquinha e jogava vôlei. Daqui a pouco comecei a praticar voleibol na Uzipa, na década de 80, e em 89 eu fui fazer um teste no Minas Tênis Clube. E essa é uma característica minha, que eu consigo executar todas aquelas propostas que eu coloco para cumprir, os projetos que eu coloco para executar, eu consigo fazer. Então saí de Patinga, lombriguento, 14 anos de idade, baixinho, barrigudinho, fui para Belo Horizonte, Minas Tênis Clube, nunca tinha ido em Belo Horizonte, minha mãe também, espetacular minha mãe, sempre apoiou. Não conhecia Belo Horizonte, a gente foi lá, fiz o teste, o treinador me olhou de cima e embaixo, e eu falei, meu filho, você é baixinho demais. Eu falei, mas olha eu jogando, me observa jogar que você não vai se arrepender. Passei no teste no Minas, voltei para Patinga, peguei minha Astralha, vazei para BH,
Fiquei 2 anos em Belo Horizonte, 2 anos e meio jogando pelo Minas Tênis Clube. Lá eu fui campeão mineiro de voleibol, campeão metropolitano, infantil, infanto-juvenil, e desbanquei muito neguinho de 2 metros de altura. E naquela época eu tinha em torno de 1,78 m, 1,79 m. Saí de lá, fui jogar voleibol de praia, disputei o circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Inclusive, nós treinávamos na quadra de areia de Micose, lá no 7 de outubro, que era uma quadra de areia de Ribeirão, cheia de micose, aonde passava gato, cachorro naquele lugar lá, e a gente treinava ali. Ou seja, uma dupla do interior de Minas Gerais, que não tem praia no estado de Minas Gerais, representando uma cidade no circuito do Banco do Brasil de vôlei de praia. É mais um desafio que a gente conseguiu superar. Então esse é o Daniel, que supera realmente desafios e que se prepara para ele. Logo depois disso, eu comecei minha carreira como treinador de voleibol aqui em Ipatinga, e o primeiro lugar que eu dei aula foi no Ipaminas Esporte Clube. Primeiro local que eu dei aula. Comecei com a turma de Master, de senhoras aí, se eu falar isso aqui, elas vão me bater depois, de senhoras aí em torno de 35 a 60 anos, e eu naquela época tinha 17, dando aula para elas, e comecei a observar que em volta da quadra tinha mais ou menos umas 90 crianças assistindo as mães praticando esporte. Falei, o quê? Eu vou montar uma escolinha de esporte aqui em Ipaminas. E montei uma escolinha de esporte. Nós chegamos a ter naquele clube lá mais de 140 alunos de voleibol. Essa foi a primeira intervenção minha social, esportiva, na cidade de Ipatinga. E lá no Ipaminas eu comecei a destacar no esporte, vim jogar aqui no Cariru, jogar no Morro do Pilar, jogava na Uzipo, jogava na Cearia, jogava nessa região toda, ia no Filadélfia e tal. Falei assim, eu quero ser treinador da Cearia. Não deu um ano, eu tinha sido contratado para ser treinador de voleibol aqui da Cearia. Não tinha nada no voleibol aqui no clube, era um voleibol assim, iniciando, nós conseguimos construir. Veio o Wilson de Araújo também da Uzipo para cá, para a Cearia, aliás. Conseguimos montar um departamento de voleibol sensacional. Comecei a treinar na Cearia, disputando o Campeonato Mineiro, beliscando alguns clubes da capital, beliscando alguns clubes interessantes do interior de Minas, como Bom Pastor de Juiz de Fora, César de Uberlândia, vários clubes aí do interior, com cidades de um porte maior de Ipatinga. Aí eu falei assim, não, agora eu quero ir para a Uzipa, porque a Uzipa tinha uma melhor estrutura de voleibol na cidade de Ipatinga naquela época. E no ano de 98 eu fui contratado para ir para o Uzipa. E fui. O departamento de voleibol masculino lá estava bem fraquinho, só tinha uma equipe muito bem montada. O voleibol feminino lá era muito estruturado. Nós tínhamos lá naquela época mais de 430 alunos só no voleibol. E o meu desafio era estruturar o voleibol masculino naquele grupo. Então eu aceitei o desafio e fui. Trabalhei na Uzipa de 98 até 2003. Conseguimos vários títulos e destacar diversos atletas no cenário mineiro e no cenário nacional. Consegui chegar na seleção mineira de voleibol como assistente técnico e consegui chegar na seleção brasileira de voleibol infanto-juvenil feminina como assistente técnico, o único treinador do interior de Minas que conseguiu esse feito, e o Daniel Pichano estava lá. Então nós conseguimos quebrar todos os desafios e chegar no topo realmente do voleibol feminino e masculino aqui de Minas Gerais e do Brasil. E não parei por aí. Estudava educação física na época, não cheguei a graduar em educação física, mas aí queria algo mais, queria buscar coisas maiores para a cidade de Ipatinga. Ao meu ver, o que eu estava executando lá era pouco. Eu precisava de oferecer algo mais para o cidadão de Ipatinga. Comecei a estudar administração de empresas. Foi aí que eu comecei a perceber a minha facilidade de lidar com pessoas, a minha facilidade de trabalhar com pessoas, a minha facilidade de trabalhar com pessoas. Eu fui estudando administração, fui gostando do curso, abrimos uma empresa, eu, um camarada muito importante na minha vida, chama Regis de Castro. Hoje ele tem uma academia lá no Iguaçu, não vou fazer propaganda para academia não, mas é Space Academia. Nós fizemos diversos projetos juntos, abrimos um centro de personal trainer, um estúdio de personal trainer na Cidade Nobre, e aí a nossa vida foi crescendo em termos de administração, foi crescendo. Comecei a ver algumas matérias na área de administração pública na faculdade, adorei, quis entrar mais a fundo na gestão pública,
que eu fui fazer? Como eu tinha facilidade em lidar com crianças e adolescentes, eu participei do pleito da eleição de conselheiro tutelar. Primeira eleição que eu participei. Mas todo esse esforço que eu faço, gente, sempre tem a presença abençoada na minha vida, tá? Sempre tem a presença abençoada na minha vida. Eu fiquei como primeiro suplente como conselheiro tutelar e o 10º colocado não podia assumir porque ele tinha função já na vida pública, não podia acumular 2 funções públicas. Sobrou a vaga para o Daniel Cristiano e foi a maior experiência e melhor experiência da minha vida como conselheiro tutelar. Foram 3 anos de trabalho, 2 anos como presidente daquela instituição e nós atendemos em 3 anos mais de 12 mil prontuários na cidade de Ipatinga. Foi aí que eu comecei a conhecer Ipatingas que eu nunca imaginava que existia, porque a gente sempre foi bombardeado com propagandas que Ipatinga é o melhor lugar para se viver, que era a melhor cidade do planeta para se viver, e caiu por terra tudo aquilo que o marketing político, tudo aquilo que o marketing político administrativo propagava para os cidadãos de Ipatinga e propagava para as pessoas de fora que vinham aqui fazer o turismo econômico, e aqui é turismo econômico. Aqui não tem investimento em turismo de lazer, aqui não tem investimento em turismo esportivo, nem cultural. O turismo que tem aqui, 97% dele é turismo econômico. Então, tudo aquilo que essas pessoas recebiam era um marketing, folhas em papel couché, fotolito, as melhores imagens possíveis eram mostradas para toda Ipatinga, para toda Minas Gerais, para todo o Brasil, e por que não dizer, para todo mundo. Quem quisesse ter a informação tinha um acesso. Ipatinga era a melhor cidade do mundo. E quando eu passei a ser conselheiro tutelar, essa máscara caiu, essa máscara desconstruiu, porque aí eu passei a viver com crianças que estavam sendo abusadas sexualmente, crianças que estavam servindo o tráfico de droga, crianças que estavam sem vaga em escola e mais de 4 mil crianças que estavam sem vaga em creche. Então estava lá mais uma vez o Daniel participando incisivamente na vida do cidadão de Ipatinga. Daniel formou em administração de empresas logo na sequência, passou a fazer esse MBA na Fundação Getúlio Vargas, gerência de projetos, e minha vida, mais uma vez, foi em cima de desafios. Montado numa bicicletinha, eu consegui fazer quase que 2 cursos superiores e quase uma pós-graduação montado numa bicicleta. E quando eu chegava para a aula do CDP 12 Minas de bicicleta, os meus colegas de sala de aula estavam chegando de Hilux, né? Ferrarizinha e tal, os carros importados, mas eu estava lá, firme e forte de bicicleta, fazendo o meu trabalho. E levo esse exemplo na minha vida, para vocês perceberem que o objetivo nosso é mostrar que é possível fazer uma campanha limpa, honesta e barata. Consegui formar, correto? Conheci um partido aqui na cidade, em 2004, me candidatei por esse partido, e esse partido não permitiu que eu fosse candidato a vereador em 2004. Passando esse problema, fiz minha campanha com 14 dias, na época, tive quase 300 votos. Assim que eu descobri a maracutaia do partido, fiz minha prestação de conta, pedi minha carta de filiação e saí fora desse partido. Em 2008, eu ajudei uma menina, chamo de menina, ajudei uma menina do PCdoB a ser candidata a vereador aqui. Foi uma experiência interessante, mas ainda bem que eu não filiei nesse partido PCdoB. E conheci o cara aqui, Raí Anício, na faculdade. Desculpa a organização das ideias, mas o Raí formou comigo, conheci na faculdade, foi ele que me apresentou o PCdoB. Nós descobrimos todas as influências negativas e eu saí fora dele. E aí buscamos para a cidade de Ipatinga um partido de história, um partido de luta, que é o PCB, Partido Comunista Brasileiro, fundado em 25 de março de 1922. Completou 90 anos de história agora, no ano de 2012. Trouxemos um partido para cá, onde não tem envolvimento nos 90 anos de história e nenhum tipo de coligação esdrúxula para poder chegar ao poder, e não tem nenhum tipo de desvio de verba no qual nós estivéssemos envolvidos diretamente e o nosso partido diretamente envolvido. Então, mais esse desafio,
trouxemos o partido para cá. Em 2010, o partido fez uma proposta para que o Daniel Cristiano saísse candidato a deputado estadual e fez uma proposta para que o Raí Anísio saísse suplente de senador. Nós assumimos naquela época mais esse desafio, gastamos conjuntamente R$ 507,85 na campanha, menos que o salário mínimo, campanha conjunta. Se quiser comprovar, entra no site do TSE, digita Daniel Cristiano, prestação de contas, vocês vão comprovar. Tivemos aqui no estado de Minas Gerais quase 2.000 votos, com R$500. Na cidade de Ipatinga foram 82% dos votos. Isso significa o quê? Que a população de Ipatinga ainda acredita num trabalho simples, honesto, num trabalho de qualidade e num trabalho que faz realmente a verdade. Mais um desafio que nós superamos. Continuando na construção do partido em Ipatinga, o partido nos desafiou e nos apresentou a ideia de sair em chapa majoritária aqui em Ipatinga. Eles nos perguntaram: existe algum partido possível que possa fazer coligação com vocês? Nós demos o feedback para eles: não tem. O partido deu aval, então que saiam sozinhos. E foi esse desafio que nós compramos. É antes só do que mal acompanhado. A minha avó dizia isso muito para mim, minha falecida avó: meu filho, anda só, é melhor andar só do que mal acompanhado. E baseado nessa palavra da minha avó, nós estamos fazendo a nossa campanha. Está aqui mais esse desafio. Estamos lutando contra megas estruturas, megas campanhas, com uma declaração de R$5.000. Declaramos que iremos gastar R$5.000, mas acredito que nem de R$3.500 nós iremos passar. Agora, os nossos adversários estão gastando em média R$4 milhões cada um. Então, o primeiro desafio nosso é esse: como enfrentá-los com esse pouco recurso. Mais um desafio que nos foi dado, e eu acredito que nós estamos conseguindo já executar esse desafio, e acredito que se a população acompanhar a nossa candidatura, nós iremos dar muitas surpresas para os políticos que aí estão apresentados. Então é esse o Daniel, que contou aqui brevemente um pouco da minha vida, tá? Que me coloco à disposição de vocês para defendê-los na Prefeitura de Ipatinga, para defendê-los em todas as políticas públicas voltadas para o cidadão de Ipatinga e até mesmo as pessoas da região que são atendidas aqui. Daniel Cristiano, meu muito obrigado aí pela atenção. Nós faremos também que o candidato a vice desse umas breves palavras se apresentando para aqueles que estão nos acompanhando. Boa noite a todos, meu nome é Raí Anísio e é um prazer estar partilhando esse momento aqui, principalmente para uma iniciativa bacana que é a juventude, porque quando se espera que a juventude fique aí mais uma vez assim, que é o normal, né? Não se colocar à disposição de uma luta, de uma causa, então parabenizá-los. Meu nome é Raí Anísio, morador do bairro Ferroviários, tenho 37 anos, casado, pai de uma filha, sou graduado em administração de empresas, pós-graduado em engenharia da qualidade e juntamente com o Daniel Cristiano viemos para esse desafio. Viemos mostrar a Ipatinga que é possível fazer uma campanha limpa, honesta e barata. Por que nós focamos nesse jargão de limpa, honesta e barata? Porque vocês jovens e outros mais da cidade sabem que as campanhas aqui não tem nada disso. Então, nós viemos para a população pedir um voto de confiança. O voto tem que ser dado de coração, de confiança no projeto. O voto não tem que ser comprado. E outra, viemos colocar o nosso nome como uma opção para o pessoal, a população, os cidadãos, eleitores saírem desse marasmo de ter que votar no menos pior. Se eles são menos pior, problema deles. Nós somos os melhores, porque tudo que temos é graças ao nosso trabalho, uma vida muito honrada, uma vida digna. Então, por isso que eu falo, a nossa candidatura é a melhor. Se eles são piores, não podemos fazer nada, se eles preferiram trilhar esse caminho. Então, eu não vou tomar muito tempo aqui com as apresentações,
E a nossa candidatura é essa, é realmente chamar principalmente a juventude para se fazer presente nesse momento em que nós temos uma grande participação efetiva de descontentamento com o atual governo. Mas temos que lembrar que é o seguinte, Ipatinga, essa ingerência que está acontecendo não é só de agora não. Ipatinga já tem mais de uma década que está estagnada. Então, todos esses problemas, esse caos, não é de agora. Por isso, viemos pedir o apoio da população e colocar o nosso nome à disposição, porque já cansamos de ser enganados. Queremos colocar essa cidade para funcionar. Dados de 2010 mostram que Ipatinga é a 8ª cidade mais rica de Minas Gerais, a 82ª do Brasil. Então, como vocês podem ver, nós não podemos aceitar isso. É uma cidade muito rica para estar sofrendo esse caos. A cidade hoje, ela está literalmente um lixo, são em todas as áreas. Então, por isso que a campanha de Daniel Cristiano, prefeito, Raí Anício de vice e nossos vereadores, viemos desafiar. Muito obrigado. Muito bem, a partir de agora nós partimos para as perguntas que foram feitas pelas pessoas que por aqui passaram e de interesse de todos aqueles que participam do movimento. A primeira pergunta, candidato Daniel: diante do caos instaurado, com greve de servidores há poucos meses, qual será a sua proposta para esses servidores e qual será a proposta do Daniel Cristiano para toda a educação e esses servidores que têm passado por períodos difíceis? Quais as garantias que a sua candidatura dá a eles, se caso o senhor for eleito e estiver na prefeitura dia 1º de janeiro? Alô. São duas perguntas, né? Uma para os servidores, na forma geral, e outra para os servidores da educação. Não é isso? Bom, nós tivemos um debate ontem com os representantes dos trabalhadores, servidores públicos municipais, Sindserp. E nós recebemos e assinamos uma carta de compromisso, nos comprometendo em assumir algumas questões fundamentais que irão realmente dignificar o servidor, aquele que presta o serviço para o cidadão de Ipatinga e região. Com o termo dos servidores, nós propusemos e assumimos fazer uma revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos. Nós propusemos isso porque eu quero, enquanto prefeito da cidade, oferecer um serviço de qualidade para você, cidadão. Se eu não tiver um servidor trabalhando satisfeito, que oferte realmente esse serviço com carinho e com amor para o cidadão de Ipatinga, eu não vou ter qualidade nesse atendimento. Primeiramente é isso. Segundo, nós acreditamos que a qualificação do profissional, ela é fundamental em qualquer segmento, não só na vida privada, principalmente na vida pública. Então nós iremos investir nessa área. Eu estou falando igual o candidato normal, né? Nós iremos, nós vamos e tal. Mas é verdade. É muito importante que o administrador municipal ele tenha sensibilidade de investir no setor correto. E o setor de recursos humanos é o principal para oferecer esse serviço de qualidade para o cidadão de Ipatinga. Dentro da área da educação, nós participamos do PCB de uma audiência pública lá na Câmara Municipal, aonde veio uma representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação. Participamos dessa audiência e lá foram elencadas diversas diretrizes que a categoria exige do governo municipal há anos e não são cumpridas.
nós colocamos no nosso plano de governo, vocês podem acessar, vocês vão ver que todas essas diretrizes estão contempladas no nosso plano de governo. Acreditamos que a educação de Ipatinga, ela está em estado de greve tem mais de 10 anos. Se eu estiver falando mentira, que qualquer profissional da educação se manifeste posteriormente. Há mais de 10 anos, a educação de Ipatinga está em estado de greve. Nós realizamos uma pesquisa informal na cidade de Ipatinga, lançamos a nossa militância para as ruas, para pegar quais seriam as prioridades da população de Ipatinga, porque o PCB não quer ser o dono da verdade. O Daniel Cristiano, enquanto candidato a prefeito, não quer ser o dono da verdade. O Raí Anício, enquanto candidato a vice, não quer ser o dono da verdade. Nós temos diversas ideias, e ideias revolucionárias para a cidade de Ipatinga. Mas a gente foi ouvir as pessoas, buscando das pessoas o que elas pensam nas prioridades de políticas públicas. E a primeira que apareceu foi saúde. A segunda que apareceu foi educação. Só que a nossa pesquisa foi além. Além de perguntar em que área que as pessoas queriam mais serviços, nós perguntamos o que essas pessoas queriam que fossem feitos na cidade de Ipatinga. E a valorização do profissional da educação, que eu falo, não é só o professor e a professora, são todos os profissionais que diretamente estão envolvidos no processo educativo. Ou seja, o vigilante do patrimônio público, as cozinheiras que fazem a merenda das crianças, as faxineiras, as zeladoras que zelam pelo patrimônio público, que a criança tenha uma aula de qualidade. Então, no nosso plano de governo, consta a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Eu pertenço a um partido comunista, então não é possível que eu não viesse aqui como candidato a prefeito não defender os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Serão o ponto-chave da nossa administração. Nós estamos apresentando para vocês a construção do poder popular. O que significa isso? É o anseio da população que será atendida, e não o anseio de meia dúzia de grupos que se trancam em gabinetes ou que se trancam em escritórios que vão definir os rumos da cidade de Ipatinga. Então, eu reafirmo para vocês aqui, o nosso comprometimento, não é nem compromisso. Compromisso você tem obrigação, comprometimento você vai executar com fervor e com prazer. Nós temos o comprometimento de revisar o plano de cargos, carreiras e salários de todos os servidores municipais de Ipatinga, incluindo, é claro, os servidores da educação. Dentro da educação, nós queremos gradativamente realizar a municipalização do ensino infantil. O que é isso? Historicamente aqui em Ipatinga, todos os governos que por aqui passaram tiraram o corpo fora da educação infantil. Todos foram deixando criar os depósitos de criança. Infelizmente a expressão é essa: depósitos de criança. Por quê? As pessoas nos bairros ficavam com dó. É o pior sentimento que tem que ter para outra pessoa, dó. Ficavam com dó dos pais que tinham que trabalhar e não tinham com quem deixar as crianças. Mobilizavam em pequenos grupos, é uma atitude válida, mobilizavam em pequenos grupos e foram proliferando pela cidade de Ipatinga diversas creches, sem o compromisso dos gestores que por aqui passaram, que não pensaram a cidade para o século XXI, no qual eu estou inserido agora. Estive inserido no século XX e vocês, políticos de Ipatinga, vocês não pensaram a cidade para o século XXI. E eu estou aqui me propondo a pensar com você, jovem, com você, adulto, com você, criança, com você, idoso, a política. Há um velho sonho da juventude de Ipatinga, que são as universidades federais, e é um campo
uma Universidade Federal em Ipatinga. Esse é um sonho antigo da juventude. Gostaria de saber do candidato qual que é a proposta dele no ensino público de qualidade e principalmente no que se diz respeito à Universidade Federal, que é um sonho da cidade de Ipatinga e da juventude principalmente. Boa noite. Vou quebrar um pouquinho o paradigma, mas aqui tanto Daniel quanto Cristiano, quanto Rayanice, candidato a prefeito e vice, acreditamos que temos o mesmo preparo. Então podemos os dois responder a essas perguntas. E finalizar, o Daniel também vai fazer uma colocação, porque o vice, ele tem que assumir na pauta do prefeito. Então ele tem que estar antenado e paralelo com as ideias. Primeiramente, nós vamos falar que inadmissível a cidade do porte de Ipatinga, uma cidade muito rica, não ter ao menos uma escola, uma UENG, uma universidade estadual, não estou falando nem universidade federal. Por quê? Porque os grupos, eles estão aí para representar a vontade dos capitalistas. Como vocês aí mais jovens podem ver, eu estudei na escola particular, na faculdade particular, fiz pós-graduação, Daniel também. Por quê? Porque não tivemos oportunidade de estudar na escola pública. Escola pública que eu falo é faculdade pública. No mínimo, uma universidade estadual. Quem deveria ter trago essas UENGs, ou talvez até uma extensão do UFMG para cá? Os nossos políticos. Há quantos anos temos deputados da região? Mas não, eles não querem não. Por quê? Porque os filhos desses deputados, os nossos representantes, eles têm bala na agulha. Então os filhos deles estudam no São Francisco, no Criativa, e lá eles se formam. Para quê? Para depois irem para Belo Horizonte estudar no UFMG, para irem para a USP em São Paulo. Porque essas é que eram para ser as escolas do povo em geral, mas não, há uma inversão de valores. E tem também um grupo que são os donos das faculdades particulares. Tem candidato aí se gabando que trouxe 2 faculdades para a região. Meu Deus, que faculdades são essas? Uma dessas que é uma mensalidade na faixa de R$4.000. Se olharem, a maioria da população de Ipatinga não ganha sequer 3 salários mínimos. Como que uma criança, um adulto que chegou ao ponto de fazer um curso superior, vai estudar na faculdade que custe R$4.000? Então, sinceramente, para mim um candidato que vem com esse blá 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 de falar que trouxe 2 faculdades particulares para Ipatinga, sinceramente, só está olhando o seu bolso e o lado capitalista, não está olhando em nada a educação como deve ser olhada e como deve ser tratada. Ok? Bom, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que falar em educação. Primeiro, nós não temos educação infantil em Ipatinga. Na época que eu estava no Conselho Tutelar, eram 4.000 vagas reprimidas. 4.000 crianças sem vaga em creche. Estamos precisando de instrumentalizar as escolas municipais e investir no professor, que é o fundamental para se formar o cidadão. Não temos escolas técnicas estaduais aqui em Ipatinga, tampouco federais. Não temos universidades estaduais e nem federais. Como que nós queremos transformar essa cidade se nós não preparamos as pessoas que irão nos ajudar nessa construção? Meu vice falou aqui, cadê você, deputado federal? Cadê você, deputadas estaduais? Cadê vocês, que eu até votei, não trouxeram nenhuma instituição para aqui, para que realmente nós pudéssemos preparar os jovens dessa cidade para transformar de fato essa cidade? E agora vocês estão convidando os jovens para ajudar a construir uma cidade melhor? Vamos analisar, gente. Nós estamos aqui para ampliar esse debate. Chega de máscara. Ipatinga tem que viver sem máscara.
nós lutamos por uma cidade sem máscaras. Então, nessa área da educação a nível de formação técnica e universitária, nós iremos preparar a cidade para receber essas instituições aqui em Ipatinga. Ah, Daniel, mas vocês não vão ter acesso ao governo do estado. Ah, Daniel, mas vocês não terão acesso ao governo federal. Meu amigo e minha amiga, eu duvido qual governador ou qual presidente ou presidenta da República que não vai querer investir em Ipatinga, que é a 8ª economia de Minas, 82ª do Brasil. Eu duvido qual governador ou governadora, ou presidente ou presidenta, que não vai querer conhecer o administrador dessa cidade e o vice-administrador de 37 anos, que conseguiu vencer toda a hipocrisia política dessa cidade. Eu duvido qual governador e presidente que vai virar as costas para Ipatinga. Aí sim, você, cidadão, vai começar a ver o serviço público funcionando, porque aqui haverão administradores de verdade, administradores que são nascidos, criados, formados e estão mudando a história dessa cidade. É nisso aí que nós acreditamos. Eu tenho certeza que conseguiremos muitos êxitos em termos de educação técnica e universitária a nível estadual e federal para a cidade de Ipatinga, na nossa administração. Muito bem, a próxima pergunta é no campo da segurança. Hoje a cidade de Ipatinga enfrenta muitas dificuldades, principalmente nos locais públicos, onde as pessoas não podem circular com frequência, devido aos altos índices de assalto, e arrombamento de veículos. Qual é a proposta do senhor candidato para a questão da segurança pública em Ipatinga, para que a população sinta-se segura para sair de casa, para usufruir de todos os locais públicos que nós temos? Essas perguntas são alto nível. Esse debate aqui é o melhor que tem, tá? As perguntas são excelentes. Parabéns aí para a juventude. Mais uma vez eu volto para a reflexão e te pergunto: lembra que eu falei que haviam 4.000 crianças como demanda reprimida de vaga em creche? Ou seja, são 4.000 crianças que poderão, eu não estou afirmando aqui, essas crianças poderão ficarem numa vida vulnerável. E ficar numa vida vulnerável, elas irão participar de muitos índices de criminalidade aqui em Ipatinga. Nós, cidadãos, não cobramos dos nossos eleitos serviço de qualidade depois que essa criança entra no ato infracional. Desculpa, criança e adolescente, é isso mesmo, no ato infracional, a mesma sociedade quer mandar prendê-la. É a mesma sociedade que é omissa, é a mesma que cobra segurança. Amigos, nós vivemos num sistema capitalista e não tem espaço para todo mundo. Não tendo espaço para todo mundo, não tem educação para todo mundo, não tem serviço para todo mundo. Então, o que acontece hoje aqui em Ipatinga é que a criança, ela não tem opção desde o ventre da mãe. Ela não tem opção de escolha. Ela é atraída para a vulnerabilidade. Ela é atraída para o ato infracional. E quando ela se torna adulta, não vem com esse papinho de querer ressocializar essa pessoa, que isso aí é conto para inglês ver. Não vem querer dizer que vai apresentar projetos para poder ressocializar, colocar no mercado de trabalho, as palavrinhas mais bonitas. Ipatinga esquece isso. Vamos trabalhar a realidade. Nós do PCB, nós temos diversas ideias fundamentais para tentar minimizar, para tentar mitigar os índices de criminalidade. Uma delas é fortalecendo os conselhos CONSEPs que existem aqui, Conselhos de Segurança Pública.
fortalecendo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, fortalecendo o Conselho Tutelar de Ipatinga, fortalecendo o Conselho do Idoso, que tem que ter um trabalho fundamental, porque existe também grandes índices de violência contra idoso aqui em Ipatinga. Então nós temos essa vontade, essa ideia, só que não pode ser conselhos cooptados. O que é isso? Historicamente em Ipatinga, os conselhos, eles são paritários, ou seja, metade da sociedade civil e metade do governo, governamental. Essa é a principal piada dos conselhos, é a regrinha que não faz o conselho andar. Por quê? Porque o gestor manda para lá, para participar dos conselhos, primeiro, pessoas que não entendem nada da área. Segundo, pessoas que balançaram as bandeiras em época de campanha eleitoral e estão prestando um serviço de péssima qualidade na prefeitura. Não tem nenhum compromisso ideológico e social com as pessoas. Tem só o compromisso do dinheiro fácil. Então é lógico que esses conselhos não vão funcionar. Então a nossa ideia do Partido Comunista Brasileiro é construir o poder popular. O poder popular, você vai ter oportunidade de definir os rumos da sua cidade. E aí sim, interferir diretamente no nosso plano de governo, interferir diretamente nas propostas orçamentárias que iremos apresentar. Então, na área da segurança pública, além de fazer parceria com a Polícia Militar, que tem um trabalho fundamental, sem ser um trabalho de repressão, porque o que a gente viu naquela manifestação que foi feita na prefeitura, aonde soltaram os cachorros em cima das pessoas que estavam lutando pelos seus direitos, aquilo foi ação da época da ditadura militar. Aquilo é uma ação repressiva, e o policial que lá estava, ele diretamente não tem culpa. Quem tem culpa é o alto comando que mandou fazer a repressão acima das pessoas que estavam defendendo o seu direito. Então nós iremos humanizar essas ações aqui em Ipatinga. Se no nosso governo houver qualquer tipo de greve, e eu acredito que não vai ter, porque o diálogo nosso com todas as categorias vai ser tão grande, vai ter tanta participação popular no nosso trabalho, que eu não acredito que haverá greve. E outra, se a gente estiver cumprindo todas as obrigações com os servidores, todas as obrigações com professores, não venham fazer greves aqui políticas contra o nosso governo, não, porque também nós não iremos aceitar. Agora, se houver qualquer tipo de manifestação no nosso governo, não vai ter nem meia dúzia de policiais lá e nem um cachorro para poder controlar a população. A porta da prefeitura vai ficar aberta, porque a população que ali estava manifestando em busca de direito, e não tinha ninguém ali querendo quebrar a porta de prefeitura, querendo quebrar computador, nada disso. Vamos deixar as portas abertas para você que é cidadão entrar, fazer a sua manifestação ordeira, é claro, sem prejudicar o serviço público. Então esse é um compromisso que faço com vocês, servidores, dentro da área da segurança pública. Uma proposta que eu penso que é revolucionária para a nossa cidade na área da segurança. Imagine vocês, nós temos um corredor aqui em Ipatinga que pega desde lá do Cidade Nobre, lá próximo do Banco do Governo, que é a Caixa Econômica Federal, passamos pelo Santander, pegamos ali o Iguaçu, tem a Cipalan, que é uma grande empresa, aí descendo mais um pouco, temos o Banco Bradesco, temos o Banco do Brasil e temos o Banco Itaú. Ipatinga, ela é visada não só pelos financiadores, pelos empreendedores. Ipatinga também é visado pelos vagabundos. E Ipatinga precisa pensar estrategicamente a sua segurança. E isso, meus amigos, não foi e não é pensado aqui em Ipatinga. Nós iremos, com recursos próprios, nós iremos comprar
um helicóptero para atender a Polícia Militar de Ipatinga e o Corpo de Bombeiro, para fazer um trabalho preventivo, porque se essas gangues, essas quadrilhas estiverem planejando qualquer tipo de ação aqui na cidade de Ipatinga, nós teremos um pronto atendimento rápido e eficaz. E detalhe, não estou falando aqui de helicóptero para defender as instituições bancárias, não. Eu estou aqui falando de helicóptero para defender os cidadãos que estarão sendo atendidos nessas instituições e que poderão sofrer com as suas próprias vidas. Então, acreditamos que trabalhando em conjunto, educação, fortalecimento dos conselhos, num pensamento estratégico em segurança, nós conseguiremos sim dar as respostas que a cidade de Ipatinga tanto anseia na área da segurança pública. Para finalizar as perguntas, antes de nós partirmos para as considerações, a última pergunta vem em direção à saúde da cidade. Hoje nós sabemos que o Hospital Municipal atende de forma precária, não comportando toda a demanda da cidade, e com isso também tem, de certa forma, prejudicado o atendimento privado. No governo do Senhor, nós queremos saber quais são as propostas para garantir desses funcionários e para que esse sistema público de saúde funcione de forma adequada para a população. Então, quero deixar claro para você que está me observando aí. Eu não tenho plano de saúde. Não tem plano de saúde. Irei trabalhar para a saúde de Ipatinga com muito fervor. Fervor por quê? Porque eu sinto na pele, no dia a dia, a decadência da saúde pública de Ipatinga. Se você tem plano de saúde e se sente confortável, meu amigo, vem engrossar a fileira, vamos lutar por uma saúde pública de qualidade, porque se você que tem plano de saúde não lutar por uma saúde pública, quando você for atendido lá no seu plano de saúde ou no hospital que você tem um convênio, aqui seu atendimento também não vai ser de qualidade não. Vai interferir diretamente na sua vida. Você que não gosta de política e fala que detesta político, vem engrossar as fileiras do PCB, vem engrossar as fileiras do 21 para poder fortalecer a saúde pública desse município. Eu estou em plena campanha. Se eu precisar de atendimento, Deus me livre e guarde. Se eu precisar de atendimento, eu vou ter que bater na porta lá do pronto-socorro municipal. Eu não vou sair de Ipatinga em jatinho, buscando atendimento em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, não. Eu vou buscar atendimento aqui em Ipatinga. Então é essa garantia, cidadão, que eu quero te oferecer, que eu irei prestar um serviço de qualidade com fervor, para poder atender os anseios teu na saúde. Quando eu falo teu, é de toda a comunidade. A minha esposa, ela ficou internada 8 dias no mês de fevereiro de 2012, no pronto-socorro municipal. Na minha opinião, aquilo ali é um açougue. Aquilo ali é uma falta de respeito com o cidadão. É uma falta de respeito comigo e com ela também, que ela precisou do serviço. E ainda recebemos em casa uma cartinha do SUS informando que a despesa dela ficou em R$380, se eu não me engano. Então nós precisamos realmente dar credibilidade para aqueles políticos e para aquelas propostas que realmente vivem os problemas da cidade. Nós temos uma proposta que eu penso que é revolucionária também para a área da saúde aqui em Ipatinga. Nós temos um pseudo-hospital municipal. Pseudo-hospital municipal que há mais de 21 anos os políticos fazem propaganda. Ai, que projetos para ampliar, para construir o puxadinho do hospital municipal. Amigos, nós não temos um hospital municipal em Ipatinga. Nós não estamos conseguindo atender nem no pronto-socorro.
Amigos, nós não temos uma maternidade pública aqui nessa cidade. Amigos, cidade que gera 700 milhões de reais de orçamento. O que acontece nessa cidade? Amigos, vamos realmente inverter as prioridades. Nós pensamos sim, descentralizar o atendimento do pronto-socorro municipal. Daniel Cristiano como prefeito, Raí Anício como vice. Nós não podemos, em janeiro de 2013, falar que não iremos atender as pessoas que vêm das cidades circunvizinhas, das cidades do colar metropolitano do Vale do Aço. Eu não posso virar as costas para essas pessoas. Por quê? Porque o hospital municipal ele tem status de hospital regional. Ele recebe recursos do governo do estado e recebe recursos do governo federal. Eu tenho que atender essas pessoas. E humanamente, mesmo se eu não receber esse recurso, eu, enquanto gestor, teria que atender essas pessoas. Agora, a nossa ideia é descentralizar esses atendimentos. Hoje, nós temos uma policlínica no bairro Cidade Nobre que atende de 7 às 17. A nossa proposta é colocar essa policlínica com atendimento 24 horas. Um atendimento 24 horas para atender e dignificar o cidadão de Patinga. Como que a gente vai fazer isso? Destinar recursos públicos para a área da saúde. Nós iremos instrumentalizar essa policlínica, iremos equipar essa policlínica, iremos contratar mais profissionais através de um concurso público, é lógico, iremos qualificar esses profissionais para que eles realmente prestem um atendimento de qualidade. Amigos, vejam vocês, se a gente aproveita essa estrutura que já existe em Patinga, nós iremos atender 100% dos munícipes de Patinga. Nós iremos desafogar os atendimentos no pronto-socorro municipal. E eu vou garantir um atendimento de qualidade. E nós iremos ter recursos, amigos, para, enfim, terminar o tão sonhado, o tão propagado hospital municipal, que há mais de 21 anos não é efetivado na cidade de Patinga. E não por falta de recurso, que recurso tem, é por falta de vergonha na cara, é por falta de caráter que nós não temos uma saúde de qualidade. Essa é uma ação que a gente acredita que vai ter um resultado eficiente. Existem alguns bairros aqui em Patinga que necessitam urgentemente de uma construção de unidade pública de saúde que atenda 24 horas. Uma delas é o bairro. Bom, gente, eu quero agradecer a galera da Política Jovem, essa belíssima iniciativa. Vocês estão de parabéns, tá? Me sinto orgulhoso em participar dessa história política da cidade, me sinto orgulhoso em participar dessa história de crescimento de vocês e da população, me sinto honrado de ser candidato a prefeito pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB 21, aqui na minha cidade. Falo minha cidade porque sou nascido aqui. Me sinto honrado de ser entrevistado por vocês, de ser sabatinado por vocês e de colocar as ideias. Acredito eu, falei com clareza para vocês. Eu não dei volta nenhuma, eu falei a verdade. Igual a juventude gosta de ouvir, eu falei um papo reto. Eu não dei curva para falar aqui. Não ofendi nenhum candidato a prefeito aqui. Eu vim para ser candidato para ampliar esse debate, para qualificar esse debate. Eu quero ouvir da boca desses candidatos quais serão as soluções, não que eles falam que vão fazer, mas que você irá acreditar que ele irá realizar. É aí que está o grande lance, porque plano de governo, qualquer marqueteiro pode fazer um plano mirabolante para a cidade de Patinga. Agora eu chamo na sua reflexão, você irá confiar que esse plano será executado? É para essa proposta que eu venho. Eu quero que você olhe para mim e sinta confiança que nós iremos executar esse plano. Tá?
tá? Daniel Cristiano, 37 anos, formado, pós-graduado, casado, envolvido nas questões sociais, envolvido nas questões esportivas dessa cidade, envolvido nas questões universitárias, empresariais aqui nessa cidade e com muita vontade de acertar Ipatinga. Ipatinga precisa sair desse caos político e administrativo. Ipatinga viveu em menos de 2 anos 2 cassações, um governo que nem merece ser lembrado, vários governos omissos que não pensaram a cidade para o século XXI. Eu me proponho a pensar a cidade para o século XXI. Amigos, um famoso plano diretor, amigos, até hoje não está pronto. Tem mais de 12 anos que esses 3 governos antecessores não fizeram com competência o plano diretor. Cadê as lições aprendidas? Porque projeto é assim, se executa um projeto, ele tem início. Estou até ensinando para outro candidato, vou fazer essa pergunta no debate. Tem início, meio e fim. E cadê as lições aprendidas do governo de 2001 a 2004 sobre o plano diretor, que foram gastos centenas de milhares de reais nesse plano, e esse plano não ficou pronto? Cadê as lições aprendidas no governo de 2005 a 2008, que também não ficou pronto e gastaram outras centenas de milhares de reais? Cadê as lições aprendidas do atual governo, que eu lembro que a imprensa noticiou mais de 800 mil reais, e esse plano diretor não ficou pronto? Se a gente juntar os 3 governos, se atualizar esses valores, eu acredito que cheguem aproximadamente 3 milhões de reais, e a cidade de Ipatinga moderna, rica, não teve competência para construir o seu plano diretor. E agora fica aí, juntando a classe dos construtores civis, querendo passar a perna no taque da construção para poder fazer as construções. Amigos, participem efetivamente da construção da cidade. Não visem só os bolsos de vocês, não, porque nós estamos falando de pessoas que irão construir as suas famílias aqui em Ipatinga. Cadê as lições aprendidas que esses 3 governos não apresentaram? É por isso que eu sou candidato. Eu não confio mais nessas propostas que aí estão. Não confio. Já votei em algumas propostas dessas. Como decepcionei, estou aqui para ser candidato. E estou aqui para te representar com muito prazer e muito orgulho. Daniel Cristiano, vote PCB, vote 21 no dia 7 de outubro. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, viu, gente? Valeu. Nós agradecemos a presença do Daniel mais uma vez, e agora no final desse 4º dia nós podemos dizer, né, missão cumprida, daquela que nós propomos desde o começo. O tempo foi igual para todos, puderam expor suas ideias, colocar todas as suas ideias aqui. Creio que a juventude tirar um grande proveito disso, né? Nós dizemos que o plano de governo do candidato está lá no nosso grupo, assim como todos, para quem quiser, quem tiver um interesse, e os vídeos serão postados lá também, né? A gente agradece a Política Jovem, é um momento para isso. Ele não vai acabar agora nessa eleição, nós estaremos lá ano que vem, cobrando daqueles que nós elegemos, daqueles que estarão nos representando, do prefeito, dos vereadores, quem quer que seja que estiver lá. Então, né, para todos que estão nos acompanhando, a gente encerra assim essa batina nesse 4º dia. Muito obrigado, uma boa noite a todos.